Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru e nos canais da rede das emissoras públicas legislativas a partir da TV Câmara Bauru, nos canais abertos e fechados. Nós discutimos em todas as cidades de porte médio do interior, aqui a partir de Bauru, da nossa realidade, da força e da importância que se tem do abastecimento de água de superfície, chamadas águas das esponjas dos nossos afluentes e ribeirões. E no nosso caso, pelo menos segundo dados ainda atualizados do DAE, pelo menos cerca de 130 mil bauruenses, às vezes um pouco mais, um pouco menos disso, quando não tem estiagem, rodízio como agora, dependem do abastecimento do rio Batalha, que fica aqui na divisa com Piratininga e Agudos até a Serra da Jacutinga, e tem uma captação lá, tem um plano diretor de águas que se tornou lei em 2019 para fazer uma série de ações. E a gente vive usando da nossa missão pública para chamar os técnicos aqui, aqueles que acompanham a vida do Ribeirão, do córrego, dos afluentes há muito tempo, como o chefe da seção de recursos naturais da Secretaria de Agricultura Sagra em Bauru, o Gabriel Mota. Há muito tempo ele conhece o percurso do Batalha. Obrigado por ter vindo conversar aqui pela Rádio TV Câmara. Obrigado, Nelson. Agradeço a oportunidade. E estamos aqui para falar que estamos com um trabalho em andamento, né? E estamos fazendo parte aí da discussão do gabinete de crise hídrica da Prefeitura. Estamos colaborando, estamos contribuindo. Estou membro do Fundo de Recuperação de Bacias Hidrográficas, né? Sou do Conselho Gestor. Nós temos já lá cerca de 2 milhões, né, que é um montante que vem sendo juntado desde 2022, né, 2023, e estamos discutindo a aplicação desse recurso. Existe uma burocracia muito grande, né, até as pessoas questionam, já tem cerca de 2 milhões, nada foi empregado ainda, mas existe um trabalho nosso lá que está sendo já desenvolvendo. A gente está trabalhando 2 frentes lá. Uma é a questão de usar esse recurso para o desassoreamento, que é como já estamos fazendo, que já está um custo de 445 mil com a empresa que está fazendo a limpeza da lagoa de captação, tirando as plantas aquáticas, né, que estão por cima, para que depois possa ser feito a batimetria, que vai custar mais cerca de 100 mil, 120 mil. Só para aproveitar esses dados aí, para ajudar quem nos acompanha e não tem todas as informações que nem você, Gabriel. Os 2 milhões, eles são daquele 1% de faturamento líquido que vai para o fundo de bacias, certo? Correto. Esse recurso vem sendo acumulado lá exatamente para formar fôlego para essas ações. Quando você fala batimetria, que é um dado aqui técnico, sempre para explorar, é pesquisar o que tem no fundo da lagoa ali? É um levantamento submerso, né? Para você detectar o volume de areia que tem por baixo dessa água. Tá. E aí a gente possa tecer um contrato que vai desassorear, né? Retirar essa areia do fundo da lagoa de captação e na sua área de contribuição, né? Para que a gente possa, né, fazer um contrato adequado com a empresa que vai fazer o desassoreamento. São muitos pontos. Nesse caso, o mais imediato aqui é a questão de verificar. A batimetria vai dar, então, como se fossem as condições que tem de areia para retirar. Falam em milhares de caminhões, né? Para depois, tem pessoal que pode usar para construção civil, draga, enfim, o destino para não ficar caro, que envolve transporte e logística disso. Mas a gente fala, o que os técnicos têm conversado sobre isso, vamos dividir alguns pontos aqui, sobre nós termos uma lagoa que abastece aí 130 mil bauruenses, né? Fala em 380, 400 mil habitantes, é importante para a cidade. As cidades que abriram mão do abastecimento de superfície, ficaram tudo com poço, como Ribeirão Preto, por exemplo, enfrentam um outro tipo de problema. A gente acha que tem água infinita aqui embaixo e não é bem assim. Agora, da lagoa específica da captação do Batalha, você já deve ter ouvido falar. O que você pode comentar sobre falar? Ela é rasa e é pequena, então se aprofundar ela, aumenta um pouco, ela fica limitada a 3,20 metros lá de contenção de água. Isso tem sentido? Toda a sedimentação, a areia que veio dos processos erosivos, né, da montante da captação, ela vai sendo depositada tudo ali. Então isso vai também crescendo plantas aquáticas, né, vai tendo uma superpopulação de plantas, das elódias, né, as plantas aquáticas que ficam sobre a água, das plantas aquáticas taboas, né? Então isso você vai perdendo um pouco o volume da água.
Um ponto importante que você falou é o seguinte, se você pegar um poço hoje, ele abastece cerca de 3, 4% da população. O Rio Batalha ainda, que desde ele perdeu sua capacidade, o seu fluxo, mas ele ainda abastece a maior parte da população. Sim. Porque ele abastece cerca de 20% da população, né? Se você pegar um poço, nós temos hoje cerca de 46 ou 47 poços funcionando, ele abastece cerca de 3, 4% da população cada poço. Então, você trabalhar o Rio Batalha, como a gente vai ver na imagem, né, todas essas ações de conservação do solo, para manter esse rio vivo, é fundamental para que a gente garanta o abastecimento de Bauru hoje e amanhã. Aí, para as pessoas entenderem, a gente particularizar aqui, uma coisa é quando a gente olha só, por exemplo, agora nas imagens do hidrotrator, ele vai lá, tira a vegetação, isso ajuda em evapotranspiração, abre um canal, demonstra que o fluxo de água se estabilizou um pouco mais, mesmo estamos gravando aqui em julho, né? Junho para julho tem ainda uma estiagem pela frente, cada vez chove menos e mais forte em poucos dias, 7, 8 meses do ano aí quase sem água, vamos sair de dezembro, pouquinha chuva, janeiro, fevereiro, março, abril, devemos ir até outubro lá, na boca da eleição com pouca água. Essa é a realidade, né? Agora, nós temos ali contribuições de afluentes e do Batalha em si. Eu gostaria que você comentasse sobre esse quadro da nossa situação lá. Nós temos ali na entrada da captação, a ponta ali da estrada velha Bauru-Piratininga, nós temos a entrada ali, o Água do Viado, que vem do município de Piratininga, passa pelo Termas. São 2 córregos que formam a Água do Viado e desembocam a montante da nossa captação. E temos o Água do Ventura, né, que desce de propriedades particulares, muito assoreado também. E temos o Rio Batalha. Então esses 3 são os principais que vão estar abastecendo a nossa lagoa de captação. E eu acho que nessa proposta de desassoreamento, nós temos que ser estratégicos, nós temos que criar uma reservação a montante, que seja contribuída o ano todo, inclusive no período de chuvas, uma captação extra, né, formada pelo Água do Ventura, e já tem uma área propícia para isso, e para que nesses períodos de estiagem essa água seja liberada para alimentar a captação. E durante o ano, o Rio Batalha e o Córrego do Viado, ele venha alimentando a lagoa de captação e garantindo aí as 320 litros por segundo. Essa reservação extra, ela está lá aos 20 e poucos quilômetros, quando foi apresentado no plano diretor de águas, ou é um outro ponto hoje? Não, é um ponto já no entroncamento ali, do Água do Ventura com o Rio Batalha. Tá, seria perto de onde tem aquele talude da ferrovia? Exatamente, tanto é que você fez... Na estrada Bauru-Piratininga, Estrada Velha. Isso, tanto é que até você fez uma reportagem ontem, sobre... Nós estamos na seca, mas no Rio Batalha está se mantendo. Porque essa situação nos mostrou que existem diversos bolsões de água que estão obstruídos, né? E a prefeitura contratou um equipamento muito eficiente, eu considero, e fez essa desobstrução e a água chegou. Quando eu fui colocado lá no gabinete de crise da prefeitura, eu coloquei lá, tem água no Rio Batalha, ele não está não está seco. Por que né? não chega? Está obstruído? Ele está sem fluxo, né? Ali da ponte de Piratininga você vê como ele está sem fluxo, então era preciso desobstruir ele para que chegasse água na nossa lagoa de captação. Gabriel, é que vocês falam que o Batalha está espraiando nesses pontos aí? Que essa é uma área muito assoreada, né? E aí é um ponto que tem que ser feito o desassoreamento. Então a água começa a se perder, ela fica parada ali sem fluxo, fica espraiando, fica aumentando lateralmente e não vai com a sua força para a captação. Só para lembrar isso, né? Você falou lá de 20%, mas a gente chega lá até 27% da contribuição de água de superfície ainda relacionado ao abastecimento do Batalha. Agora, se a gente então fizer medidas imediatas, né? A limpeza da vegetação, depois o batimento vai dar a condição de retirar essa areia de fundo, a gente consegue pensar em uma pequena reservação maior na lagoa ali, com ela um pouco mais funda, ainda que não resolva tudo, mas melhorando, e aí depois um outro ponto de reservação ali na área dos taludes da ferrovia? Exatamente, é ali que eu estou orientando, estou mostrando que tem uma área propícia ali para a gente ter uma reservação que no período de estiagem essa água possa ser liberada e garantir
os 320 litros por segundo na nossa captação. Agora, nesse ponto, depende de Piratininga, né? Tem que fazer termos de Piratininga, porque acaba a própria estrada Não, a ainda, divisa dos dois municípios. Mas ainda está em Bauru, esse ponto ainda está em Bauru, está na divisa. Para reservar, eu imaginei que a água pegaria aquele banhado lá e a gente vai mostrar imagens, inclusive, desse ponto, desde a área da ponte ali, mostrando os taludes subindo, para a gente ver como está próximo isso visualmente, né? Exatamente. E chega ali na boca da lagoa, dá para fazer as imagens, inclusive por drone, por esses córregos, do Veado, do Aventura, que desembocam na boca da lagoa para quem acompanha as imagens. Agora, essa reservação fica uma área de banhado, do lado de lá já é Piratininga, não teria que contar com outro município? Não, ela não vai aumentar para o município de Piratininga. O município de Piratininga, o Rio Batalha continua sendo a divisa entre Bauru e Piratininga. Sim. Né? E nós temos um ponto ali que com o aterro da ferrovia e um trecho assim do Rio Batalha que já é um aterro já antigo, e aí pode reservar água nessa área. Agora, você falou de recursos, né? Lógico, para isso tudo tem recursos. Depois a gente vai lembrar os convênios que foram realizados com a ANA para entender até onde foi feito e para frente, a Agência Nacional de Águas, 1% do faturamento, fundo de bacias, né? Tem o próprio DAI participando disso, tem recursos, pensando depois em reflorestamento, só para falar de verbas, que vem de compensações ambientais, que eventualmente pode ser canalizadas para lá, tem o programa de esgoto aqui que tem uma discussão sobre utilizar a parte disso para plantar também. Agora, neste momento agora, o Estado resolveu elencar Bauru entre as prioridades, anunciou que vai colocar verbas lá. Vocês começaram a discutir, tem que apresentar para o Estado que Bauru precisa, ele já indicou onde ele pretende ajudar? Não, ainda não. A questão do reflorestamento, a gente tinha uma meta, né? De 2014 a 2024, era usar todas as compensações que o DAI deve à CETESB, a Prefeitura deve também à CETESB, que são gerados por conta dos licenciamentos ambientais. Isso. Então nós temos 200 hectares. A gente vinha trabalhando com o Fórum para a Batalha, hierarquizando junto ao FEIDRO 20 hectares por ano. Então, de 2014 a 2024, a gente teria aí 200 hectares junto ao FEIDRO e 200 hectares de compensações florestais dos órgãos públicos. Tá. Aconteceu um desvio de finalidade, né, no Fórum para a Batalha, a gente teve que arrumar toda a casa, né? E acabou que a gente está hoje só com 60 hectares em andamento de reflorestamento e ainda estamos viabilizando junto ao DAI, o presidente do DAI, uma proposta do Fórum para a Batalha fazer essas compensações. Certo. Então, ou seja, da parte que era do fórum... Não, somar essa área. Somar. Então, mas acabou, das 200 acabou não sendo realizado, só 60 hoje em andamento. Só 60, mas a gente vai retomar os projetos junto ao FEIDRO, né? Sim. Vamos, a partir do ano que vem, hierarquizar novos projetos e vamos retomar esse trabalho. Então, nós temos uma demanda aí de cerca de 700 mil mudas, 600 mil mudas que seriam atendidas, né? E manter esse reflorestamento permanente. A gente não pode falar em desassoreamento sem também estancar o que acontece, né, o que promove o assoreamento. Então, paralelo ao reflorestamento, a gente tem a implantação de curvas de nível de terraço. Apresentei para o presidente do DAI 4 glebas que nós fizemos esses terraços e toda a bacia do Batalha, são 11.600 hectares, nós temos cerca de 3.000 hectares que necessitam de reformas de terraço e abatimento de erosão. Então, a gente, implantando essa mecanização, né, do solo, garantindo esse comportamento adequado das chuvas torrenciais, né, contendo as águas, a força das águas, a gente evita a continuidade do assoreamento. Talvez a questão da verba do Estado possa ajudar muito aqui agora, porque, lógico, o Estado tem jurisdição sobre toda a bacia. Então, exatamente, agora ele chegar e falar, não, vai ter que fazer 3.000 hectares de terraço e reforma, o Estado, neste destino global do projeto, se ele for bem encaminhado, pode, inclusive, romper essa barreira, né? Já encaminhar direto o que é destinado a Piratininga e Agudos e exigir que se realize. Porque para reflorestamento nós temos dinheiro do Fundo de Tratamento de Esgoto. Sim. Como foi o esgoto que gerou a maior parte das compensações que o DAI tem que fazer, é até uma contradição, né? A gente tem que implantar uma obra de saneamento básico que vai ser bom para o meio ambiente, mas isso implica em licenciamento ambiental junto à CETESB e isso acaba gerando essa compensação florestal que tem que ser feita. Então, nós temos o Fundo de Tratamento de Esgoto para realizar as compensações florestais. Como a gente dificuldade de área,
né, uma dificuldade diária, por mais que sejam propriedades particulares, que o proprietário tem a obrigação de fazer por conta do Código Florestal, não faz, e a gente tem ainda que solicitar uma autorização ao proprietário. Então nós estudamos, junto também a esse recurso do Fundo de Recuperação de Bacias Hidrográficas, aplicar um incentivo financeiro ao proprietário rural. Tá. Seria o nosso pagamento de serviços ambientais, onde o proprietário daria anuência para que a gente possa fazer as compensações do DAI nas áreas de mananciais, na bacia do Alto Batalha. Legal. Então, essa é uma proposta muito interessante, porque como o DAI ele explora as águas do Batalha, e as águas do Batalha nascem em propriedades particulares, então nada mais adequado que a gente possa incentivar o proprietário rural. São cerca de 80 propriedades na bacia do Alto Batalha, distribuída nessas 11.600 hectares, né? E aí o proprietário rural possa receber um incentivo financeiro para que a gente possa fazer a parte dele, mas que nós temos que fazer também a nossa parte, né? Legal. Então é um acordo com o proprietário rural, isso eu acho uma ideia muito boa. Acho que o Fundo de Recuperação de Bacias, ele tem essa falha, né? E eu ainda tentei conversar muito com o prefeito Gazeta na ocasião que ele estava elaborando essa lei, porque tinha que ter, como eu já estava falando muito em pagamento de serviços ambientais, tinha que prever isso. Tá. E hoje nós vamos enviar uma proposta à prefeita para que seja alterado a lei do fundo para que prevê o pagamento por serviços ambientais. Assim a gente pode usar o Fundo de Tratamento de Esgoto para reflorestamento e o Fundo de Recuperação de Bacias para incentivar o proprietário rural a nos dar anuência para que a gente possa fazer as compensações e assim recuperar a bacia do Batalha com reflorestamento nas nascentes. Mas como você bem sabe, aí eu comentei de usar a questão do Estado, porque o Estado acaba de anunciar, enquanto a gente está gravando aqui, 80 e poucas cidades paulistas, enfim, que estão em situação de crise hídrica e apontou Bauru, o governador, com prioridade. Então, mas de usar a força legal do Estado, porque ele que tem a CETESB, a DAE, porque a gente só tem jurisdição sobre o nosso pedacinho. Não, justamente, porque aí a gente monta, a gente fecha esse arranjo de manejo de bacia hidrográfica. Tá. Então, a gente tem recursos para o reflorestamento. O Estado disponibilizou uma verba, tá? 250 milhões, mas para diversos municípios. Tudo bem. Aí nós temos, Estado, nós precisamos então fazer implantação de curvas de nível, reformas de terraços em diversas propriedades. Nós temos que fazer o desassoreamento, e aí nós temos o córrego da Santa Rita para ser feito o desassoreamento, que é onde também nasce o Rio Batalha, né, junto com a Fazenda São João. Nós temos o córrego do Viado para fazer o desassoreamento, nós temos o córrego Água do Ventura para fazer o desassoreamento, o próprio Rio Batalha, a partir do bairro Águas Virtuosas. Nós temos a questão do bairro Águas Virtuosas também, que é uma outra demanda que eu gostaria de comentar com você aqui. E temos o córrego da Lagoa Dourada também, que é uma área muito importante, que tem uma água estancada lá, totalmente ocupada por... Onde fica? Fica na estrada do distrito de Piratininga, né? Tá. Piratininga Agudos, Ok. pela estrada rural. Então ali nós temos o córrego da Lagoa Dourada também tomado de taboas, assim como o córrego da Santa Rita. O córrego do Guilherme... O córrego do Guilherme é um que desce paralela ao do Pamplona, né? E aí também é uma área que também ele tem um ponto a ser desassoreado. Então, a gente tem que usar o recurso do Estado, usar o recurso do Estado para esse desassoreamento. Eu estou insistindo aqui de usar o recurso do Estado, já que ele inclui o Bauru no mapa da crise hídrica em relação a isso. As ferramentas de fiscalização que a gente não tem, jurisdição, o poder sobre o outro município, sei que tem boa vontade de Piratininga e Agudos, mas a gente fala isso faz 20 anos, né? De repente aí fala, olha, então vamos agir lá em relação aos outros municípios para resolver o problema. Exato, de repente Agudos e Piratininga, se tiverem nessa discussão com o governo chamar junto para estadual, a gente pode também, né, prever um acordo aí, fazer para que o dinheiro está sendo repassado para Bauru, mas porém está sendo também investido em Agudos e Piratininga, que são desassoreamento em córregos que podem estar em áreas particulares, mas porém são também áreas da prefeitura, né? Só para lembrar, para quem não nos acompanha e não tem todos os dados que nem você na cabeça há muito tempo, a gente está falando da bacia do Alto Batalha aqui, você comentava, são 11.600 hectares, mais ou menos 80 propriedades rurais, né? Disso, onde 3.000 hectares precisa de terraço, ou seja, terraceamento. Implantação e reformas de reforma de erosão. 10% só dos 11.600 estão em Bauru. Exatamente.
A É gente muito pouco. depende, obviamente, pelo menos da captação até a Serra do Jacutinga na nascente, de Agudos e Piratininga. Exatamente. Nós temos a gente até com os recursos da Agência Nacional de Água, nos anos de 2017 e 2021, a gente selecionou áreas que estavam assim com princípio de erosão, que estavam junto a lindeiras das estradas rurais e implantamos com esses recursos da Agência Nacional de Água um total de 100 hectares de curvas de nível. Arrumamos estrada até em Piratininga, Bauru teve cerca de 4 quilômetros, em Piratininga arrumamos mais 1 quilômetro, porque era uma situação, uma cava funda a estrada que levou toneladas de sedimentos a um importante afluente do Batalha. Você vê, a gente acompanhou muito, tem programa aqui no arquivo da TV Câmara, do seu papel público sobre isso, ele está falando do recurso de cerca de R$800 mil à época, na Agência Nacional de Águas, 5 quilômetros de estrada, um mais 4 do outro e 100 hectares de curvas de nível. Olha quanto a gente precisa para ter dimensão para resolver os 22 quilômetros do rio. Porque assim, se a gente só pensar, não, o rio tem que ser desassoreado, tem que ser desassoreado, correto, concordo, vamos desassorear todos esses córregos que foram citados, o rio Batalha em si. Mas se a gente não trabalhar para que esse assoreamento seja evitado ou continue ocorrendo, aí a gente vai estar enxugando o gelo, né? Boa. Então, eu acho assim, vamos aproveitar os recursos do governo do estado, vamos olhar os recursos do município, Fundo de Tratamento de Esgoto. Nós temos o Fundo Municipal do Meio Ambiente que nunca foi empregado na questão do Batalha. Sim, né? sim. Nós temos recursos do Fundo de Recuperação de Bacias. Então, a gente tem uma condição aí de fechar um arranjo financeiro para que a ação de manejo do Batalha, que são as ações que a gente vai poder elencar e mostrar na imagem, seja feita em todos esses 11.600 hectares. Legal. Porque garantir a vivência do rio nessa região é garantir o rio também a jusante. Então, até para o governo estadual, ele tem que olhar que o rio Batalha, nessa região, Bauru, Agudos e Piratininga, ele não só abastece Bauru, mas ele vai abastecer outros 9 municípios até a foz no rio Tietê. Ele vai garantir a vida do rio Batalha até o rio Tietê. Então, a gente está falando em 11 municípios. Quantos desses municípios estavam nessa reunião com o governador? A gente tem que atrair os olhares aqui para esse ponto da bacia do Alto Batalha. Por isso que a gente comenta, eu comentei com o Gabriel aqui que a gente vai ficando aflito, né, de tanto lidar com esse assunto, lógico. Falar, o rio tem 22 quilômetros da captação até lá. Na verdade, a gente conta 44, o raciocínio de que o rio tem 2 margens, né? Parece lógico, quem morou no sítio aprender a olhar isso. Por isso é que a gente precisa dessa ação regional aí com os 2 municípios. Exatamente. E aí eu gostaria de entrar na questão do bairro Águas Virtuosas, que eu acho... Eu ia pedir só para você antes, você falou das imagens para não perder aqui no segundo ponto, que é esta imagem que a gente tem na tela agora, que mostra num panorama aí, você que conhece a imagem, para você descrever para a gente, Gabriel, essas ações servem de plataforma para o que precisa em várias etapas do rio. Explica ela para a gente, por favor. Você diz a respeito da imagem, da imagem tá. Que tem aquele platô lá com curva de nível de um lado. Então, ali a gente tem todas as ações de manejo da bacia hidrográfica do Batalha. Então, a gente tem preservação de florestas de topo de morro, nós temos implantação de curvas de nível em pastagens, em estrada, contendo essas águas, né, que vêm das glebas, a estrada rural com saídas d'águas adequadas, né, com as barraginhas, né, as microbacias, contenção das águas pluviais para que não exceda o carregamento de solo junto aos corpos hídricos, mananciais afluentes do Batalha, preservação de mata ciliar, o reflorestamento de mata ciliar e o córrego afluente do Batalha ali preservado. Então, nós temos todas essas ações que precisam ser feitas nesses 11.600 hectares. Para você que está vendo a imagem na tela, é só para você ver da esquerda para a direita exatamente essa sequência que o Gabriel falou agora. À esquerda dá para você ver mais visível as questões de curva de nível, a estrada bonitinha arrumada no meio e mais à direita o córrego com mata, né? O que é que a gente está falando aqui no ar. Agora, você citou Águas Virtuosas, ele tem uma série de nascentes lá, a gente fez muita matéria disso, né, no Jornal da Cidade, lembra disso? O pessoal fala lá da questão de urbanizar no sentido da infraestrutura da cidade, eram chacras de recreio, precisamos lembrar isso, que no módulo rural depois foram picando tamanhos e tem ruas lá que passaram por cima de nascentes. Agora, o que resolver com esse passivo? Nós temos, no bairro Águas Virtuosas, nós temos chácaras de 750 metros quadrados, lotes, né? E alguns formaram chácara, porque
uniu 2, 3, 4 lotes. Sim. Mas nós temos cerca de 8 ruas longitudinais, 3 transversais, então, e um córrego que nasce no meio do bairro. Então a proposta é de interromper parte dessas ruas, né? São cerca de 6 ruas que serão, 3 ou 4 ruas que serão interrompidas, respeitando ali uma área de talveg, onde vai ser a área de macro drenagem do bairro. E a gente está desenvolvendo esse projeto junto a uma empresa que foi contratada pela Prefeitura Municipal por meio de licitação, e ela está definindo um projeto para a gente implantar a infraestrutura mínima. Teria que tirar essas 6 ruas de lá. Interromper essas ruas, né? E aí é possível ali por causa da mobilidade? Daí está sendo todo traçado um projeto de drenagem, né? Essa drenagem ela vai ter que ser lançada num local, né? E aí vai desaguar no Rio Batalha. Então, esse projeto prevê a desapropriação de cerca de 60 lotes nesse bairro, que é nessa área que praticamente os lotes estavam previstos dentro de área de manancial, dentro do córrego, né? Então, uma falha do Estado de não atuar isso, a Prefeitura cobra IPTU dessas áreas. Então, a gente tem que implantar a infraestrutura mínima no bairro, porque ele está a menos de 1.000 metros da nossa captação, e ele contribui muito negativamente com o problema da nossa lagoa de captação, que é a sedimentação. Então, tem que desapropriar cerca de 60 lotes lá. Sim, nós temos cerca de 1.000 lotes, precisamos desapropriar 60 lotes. Não é tanto assim. Tá. Agora, eu vou voltar para a questão das ruas, senão o pessoal xinga a gente depois lá, no bom sentido, tá? De falar, pô, mas vai tirar 6 ruas, o pessoal pensa em querer ir e vir. Dá para ajustar isso lá? As ruas, assim, não serão tiradas, elas serão... Na verdade, elas já não existem. Tá. Elas estão previstas numa área onde é totalmente uma área alagada. Tem o desenho delas. É onde concentra, o desenho delas está no papel. Não vai poder usar. Mas não foi urbanizado. Tá. Então a gente... Ficariam as atuais, onde tem fluxo de passagem lá. A gente prevê essas ruas terminarem naquele chamado cul-de-sac, né? É um termo como se usa aí no urbanismo. E aí fazer com que essa área seja feita a macrodrenagem de todo o bairro. Tá. É possível, mas isso envolve uma boa grana, então, também. É uma obra que hoje está orçada em cerca de 22 milhões de reais. Tá, no total. Implantação, pavimentação, implantação de drenagem. Né? Aí a gente quer agora passar esse projeto para o DAI, para que o DAI possa prever, em função da rede de drenagem, a água e esgoto do bairro. Agora, como é que fica a responsabilidade do morador? Eu sei que é outra questão, não é com você aqui, mas deixaram ocupar com essas irregularidades. Aí o proprietário para desapropriar, mas ele sabia que tinha chácara de recreio, enfim, módulo rural que ele descumpriu. O pessoal fez um ajuste lá, em alguns lugares. Pega um módulo rural, divide em vários lotes para... mas lá desde o começo, lá foi uma chácara com menos de... Lá já entrou numa outra regra. 20 mil, foi um loteamento que foi feito antes da lei de 79. Então não entra. 67, 66 de 79. Está errado. Os lotes são de 750 metros quadrados, então sempre foi cobrado IPTU desse bairro. Tá. Lá tem que regularizar mesmo, então esquece o raciocínio que eu fiz, que vale para outros, como recalcagem, talvez aqui, que a gente vai ter uma série de problemas, porque a gente está hoje estudando um projeto, né? Sim. Então, hoje, pelo menos, nós temos o custo da obra, que é cerca de 22 milhões. O Virtuosas, para resolver tanto o problema do relação ao Batalha, quanto de infraestrutura, cerca de 22 milhões de reais para urbanizar, fazer infra lá. Nós não vamos implantar um bairro novo, né? Lembrando que nós vamos levar a infraestrutura num bairro existente. Então, você tem lá diversos problemas assim de casa que excedeu um pouco o seu muro, está ocupando calçada, tem casa que está pegando o final da rua, né, nos limites do bairro. Então, vai ter que ser feito um trabalho de regularização junto à CEPLAN, mas nós precisamos, eu acho que esse é um ponto importante, não sei se a Prefeitura tem dinheiro em caixa ou se pode pleitear junto ao governo do Estado ou federal, esse montante aí, que eu calculo que seja um pouco mais de 22 milhões, porque nós vamos ter ainda o trabalho de água e esgoto que deve ser implantado. Que o DAI tem que pôr lá. Então, talvez 30 milhões, a parte da desapropriação também, um outro custo que tem que entrar.
Porque nós vamos resolver o problema do Batalha em toda a bacia dessa forma. Se a gente não arrumar o Água dos Virtuosos, vai continuar assoreando o Rio Batalha. E o Pamplona, que agora é Bauru, já está decidido, você acompanhou matéria recente, o juiz falou, não, matrícula é tudo em Bauru, isso não tem discussão mais do ponto de vista cartográfico, não diz mais respeito a Agudos. Agora ele assoreia, faz assoreamento significativo também para quem olha para cima lá. O caso do Pamplona foi aberto as ruas, né? Não chegou a ser urbanizado, não chegou a ser pavimentado. Então, diante das fortes chuvas torrenciais, ali era uma grande mata, né? Foi desmatado para a implantação do loteamento e contribuiu muito negativamente através do córrego. Esse não é o do Água do Guilherme, acho que esse é outro, né? Tá. É um paralelo. E assoreou muito o Rio Batalha, contribuiu muito negativamente. Então, diante dessa briga, né, dos loteadores com a justiça e fazer a recuperação da área, até agora nada foi feito, né, só foi feito contenção para que não continue descendo sedimentos para o Rio Batalha. Mas eu não acompanhei mais a decisão da justiça, não posso mais falar assim, mas é uma coisa que impactou muito o Rio. Tá. Né? Talvez pela paralisação das obras, de repente se fosse concluídas as obras, talvez não impactava tanto assim. Mas não poderia ter sido feito da maneira que foi feita, né? Infelizmente. Nós tivemos um erro aí muito grande. Tá. A esta altura, Gabriel, Bauru paga por isso. A gente já conseguiu recuperar as ações do fórum, se tiveram, enfim, vários problemas aí que agora não, felizmente não vê o caso mais, o Fórum Pro Batalha já está com uma atividade para poder apresentar e realizar projetos, aí que você falou dessas experiências. Nós conseguimos finalizar um contrato, que é o Córrego Engenho Velho, nós reflorestamos 20 hectares, né, desse córrego. Nós temos outros 2 contratos, um na Fazenda Santa Rita e outro na Fazenda São João. Na Fazenda São João nós demos continuidade ao contrato junto com o pessoal do Viva Batalha, que é liderado aí pelo Márcio Teixeira, um grupo de voluntários que está todo domingo lá de manhã plantando, dando continuidade ao reflorestamento da área. E nós estamos vendo agora como retomar esse contrato, né, da Fazenda São João e o da Fazenda Santa Rita. Estamos até com uma proposta de trazer 10 hectares que ficou faltando na Fazenda Santa Rita para a Fazenda São João, para fechar toda aquela área. Entendi. Né? Assim como foi feito nos primeiros projetos do Pro Batalha na Fazenda São Benedito. Quando a gente pensa da captação até Agudos, daria quanto? Qual é a demanda de reflorestamento para as pessoas terem uma dimensão global? De acordo com o plano diretor de recomposição florestal do Comitê de Bacias Hidrográficas, se a gente pegar todas as áreas apontadas ali entre Agudos, Bauru e Piratininga, nós temos cerca de 500 hectares a serem reflorestados. Isso equivalia o quê? Umas 700 mil mudas? Por aí, cerca de 750 mil mudas. E aí a gente já tem viabilizado 100 mil mudas plantadas. Tá. Né? Então nós temos aí uma demanda aí que pode ser desses compensações da Prefeitura, do DAI, mediante o pagamento de serviços ambientais, de atingir esse número de mudas plantadas aí. Eu falei enfim, das licenças e das necessidades lá atrás, porque o programa de saneamento, o programa de tratamento de esgoto, né, os interceptores, mais a usina de estação, uma hora isso vai voltar, tem um bom contingente para poder eventualmente... qual que é o termo que a gente utiliza quando gera a compensação ambiental para poder virar o passivo, que a CETESB acaba inscrevendo, agora me fugiu a expressão. É o termo de compromisso de recuperação ambiental. Isso, seria esse? TCRA. TCRA, isso, exatamente o TCRA que me fugiu aqui. Então a gente tem aí um conjunto de TCRA para o DAI cumprir desse programa todo. Né? E a gente tem também a possibilidade de criar áreas, né, nessas áreas particulares, mediante pagamento de serviços ambientais, desses proprietários, para que seja feito até TCRA de terceiros, né? Então a gente tem diversas construtoras que muitas vezes têm dificuldade em encontrar área. Então por que não plantar na bacia do Batalha? Qual que é o maior entrave? É a anuência do proprietário. Sim. Que justamente é a obrigação dele fazer, se houvesse fiscalização do Estado, uma fiscalização mais efetiva, e aí trazer todas essas compensações para essas áreas de mananciais que estão descobertas. Né? Eu estou repetitivo, mas por isso que eu falo sempre, o Estado vem no seu verbo agora, tem que botar a turma dele para fiscalização também como uma área de prioridade aqui para poder fazer isso. Né? Você tocou num ponto muito importante, né? Nós temos no Estado, nós temos Escritório de Defesa Agropecuária, nós temos o DAE, que cuida das represas, né? Nós temos a CAT, Coordenadoria de Assistência Técnica Integrada,
Nós temos o CETESB, acho que a CETESB é um papel mais assim de processo administrativo para o licenciamento ambiental. Nós temos Polícia Ambiental também, que age bastante. Mas eu vejo assim, nós estamos numa APA, nós não podemos esquecer que nós estamos numa APA estadual. Isso. E falando em Agudos, Bauru e Piratininga. E em Bauru nós estamos numa APA municipal. Além de ser APA estadual, também está sobreposto uma APA municipal. Então, qual o papel desses órgãos, né? Por que eles têm que agir só mediante denúncia ou mediante uma ação do secretário de Agricultura, né? Eu acho que tem que ser, ou secretário do Meio Ambiente, eu acho que tem que ser, tem que ter um pouco mais de iniciativa desses órgãos nessa questão da fiscalização e orientar os proprietários rurais. E de repente também esses órgãos, por exemplo, a CAT, ela tem o conhecimento de todos os proprietários. Sim. Endereço, telefone, CPF, nome de todos os proprietários que estão na bacia. Por que não fazer essa ponte, né? Olha, o DAI precisa plantar, fulano, você precisa ser reflorestado. Está passada a hora de juntar todo mundo já, aproveitar o Estado. Agora falando, não adianta mandar a sua grana, ó. Você faz isso, você faz isso, você faz isso, aí tem um plano. Nós temos todo, se cada um estivesse fazendo sua parte, nós não estávamos com esse problema na questão do Batalha. Uma outra coisa que eu queria elencar aqui, que nessa discussão da crise hídrica, junto ao gabinete da prefeita, foi colocado lá junto ao DAE, eu até ajudei a montar o ofício, nós questionamos o DAE. Todas as outorgas de captação superficial que tem a montante da captação. Você imagine se todo proprietário rural pegasse o afluente que desemboca no Batalha, fizer uma barragem, não der a vazão adequada ao rio, você acaba matando o rio Batalha. E existem leis, não me recordo aqui dizer, mas existem leis que falam, se há uma outorga para a população e não está tendo água, a outorga do outro tem que ser suspensa, tem que ser cassada. E tem várias outorgas? Nós fizemos um ofício ao DAE questionando nós temos cerca de 30 barragens. Tá. 30 barragens e interferências, né? Tá. 30 captações superficiais e interferências diversas. Particulares? Particulares, a montante da captação. DAE, quantas tem outorga? O DAE até agora não soube responder. Então, essa é uma ação também que a Prefeitura Municipal, o Estado, a autarquia, o DAE tem que questionar o Estado. Lógico. Porque, você imagine, se está faltando água para a população de Bauru, por mais que um ou outro tenha uma grande reserva lá de captação e tenha outorga, a outorga dele tem que ser suspensa para atender a população de Bauru. Isso está em lei do Estado. Só um dado para mostrar a importância disso, como ações conjuntas que a gente está falando, são vários vetores aqui. Vou lembrar de um dado específico. Até 2019, aquela lagoa pequena do Batalha, cerca de 60 metros ali, né, com pouca profundidade, quando está 3,20 metros, a gente mede tendo sempre a régua. Não para mais água lá, por isso que a gente falou de batimetria, limpeza e tal, mas olha esse dado. A outorga da CETESB, o DAE, em relação àquele ponto da lagoa de captação, dava lá 317 litros por segundo. No pico, a gente chegou a tirar 550 litros por segundo. Agora aqui, 2024, meio do ano, a gente está gravando aqui para estabilizar o Batalha na crise, com pouca água, sem chover há vários meses. Nós temos o DAE retirando lá, dado oficial, 250 litros por segundo. Então, ó, já está 150, 200 litros por segundo a menos. Isso dá 12 milhões de metros cúbicos de água por dia que falta. Agora, nós temos 30 barragens lá que a gente não tem domínio sobre ela e controle. Não tem um controle, né? Então, quer dizer, a gente hoje está obedecendo ao que nos foi determinado, né? Abaixo de 320 litros por segundo, nós estamos com 250. Hoje a gente está cumprindo aquilo que consegue tirar daquele ponto. Exatamente, mas as barragens, as interferências, né? Que algumas são barragens, mas outras são interferências. Às vezes é uma passagem de gado, um aterro. Mas tem gado pisoteando ainda a água do Batalha lá. Exato, e isso vai prejudicando muito. Então, eu vejo assim, sempre foi uma crise depositada a culpa no prefeito, né? Mas se o prefeito souber articular junto ao Estado, não só a questão da captação de recursos, eu acho muito importante para a recuperação do rio, mas também de oficiar o Estado, de fazer com que o governador cobre desses órgãos, DAE, CAT, Escritório de Defesa Agropecuária, as ações que cada órgão está determinado a desenvolver. Por se tratar não só do manancial de abastecimento, mas também de uma APA estadual. Por isso a hora agora de juntar o secretário estadual da Agricultura, o secretário estadual do Meio Ambiente e falar, olha, é esse o nosso mapa, não é só recurso, precisa que vocês ajam aí. Isso, nós temos já o órgão já está infraestruturado, né? Ele tem profissionais, né?
Eu acho que os membros do órgão ele tem que sair um pouco de conselhos municipais. Você tem muito engenheiro do órgão estadual trabalhando fica indo em conselho municipal e acaba ali, muitas vezes, depositando a culpa em prefeito, no município, sendo que era ele que devia estar fazendo o papel dele. Gabriel, a gente reclama dos prefeitos aqui no bom sentido do papel da chatice necessária de jornalismo, é quando os prefeitos ou a prefeita não vai lá e cobra o governador em relação a isso. Tem que oficiar, tem que requerer, tem que reclamar junto aos órgãos para a gente poder depois ir nos órgãos e falar, ó, por que você não fez? Né? Como assim? O DAE pede a informação de 30 barragens a montante, se tem outorga ele não responde, né? Exatamente. Então aí a gente está ali para orientar a chefe do executivo para mostrar, né? Então a gente teve a oportunidade de mostrar que o rio tinha água, porém precisava ser desobstruído. Hoje, meia seca, o rio está lá com hoje cerca de 2,60 metros. Sim. Né? O ideal é 3,20, mas nós estamos puxando 250 litros por segundo. Nós estamos tendo essa capacidade aí de abastecimento. Então nós orientamos isso, estamos orientando também a questão desses arranjos dos nossos recursos, o que nós temos para fazer o que precisa vir do Estado, e estamos também orientando em relação à obrigatoriedade dos órgãos estaduais. Né? Então nós temos aqui oficial, DAE, de 30 barragens, quantas tem outorga? Nenhuma. Então tem que notificar esses proprietários para que tenha a outorga. Porque se uma barragem ela for mal feita, ela não foi feita por um projeto de engenharia com RT, né, com o acervo técnico do profissional que fez, uma barragem dessa rompe, Taberá, além de assorear o Rio Batalha, leva ali, destrói em 2 horas o que a natureza levou 20 anos para fazer, né? Assoreia o Rio Batalha. A gente está falando de açude aqui na linguagem comum do dia a dia? Ou não exatamente, é só isso? Açude, represa, Tá. Ponto de dessedentação, são todas essas interferências que nós temos na montante da captação e que tem que ser outorgada. Tá. Porque a gente tem que ter um controle não só de que o trabalho foi feito de acordo com uma estrutura que vai poder garantir que numa chuva não vai romper. Só para um detalhe aqui, a gente foi fazer entre várias matérias, a gente acaba lidando esparsos, né? Picado, o Marcelo Afonso foi com a gente, no Água da Ressaca ali, e muita gente não sabe, quando você passa o Vila Lobos, né? Você olha do lado esquerdo... Passou o cemitério do IP... Passou o cemitério, você entra na primeira ruazinha ali, dá 50 metros... Atrás da linha da férrea lá tem o Água da Ressaca, tem uma contenção de água ali, deu no laudo 57 litros por segundo. 57 litros por segundo. Só lembrando que esse ponto ele está na bacia do Rio Bauru. Isso. Ele não está na bacia do Batalha. Inclusive foi uma proposta... Mas cai nas costas da comendadora ali. Inclusive eu até apresentei uma proposta de captar essa água através de uma tubulação, talvez de 6 a 8 polegadas, para lançar na represa do Água da Forquilha e do Água da Forquilha levar até a nossa captação. Quando a gente vê ali sair, tem o represamento, né, ali do lado, depois do cemitério do IP, e depois a gente vê o que sai daquela tubulação da ferrovia, o Ventura acho que passa ali, né? Não sei se é isso, o Forquilha que passa ali, eu confundo os nomes ali. Mas você vê uma contribuição de 30 e poucos litros por segundo ali também. Exatamente. Os dois se encontram lá atrás, é isso que eu quero dizer. Tanto o Ressaca quanto o outro. Isso, ali que vai formar o Rio Bauru. Isso. Então a Ressaca, Forquilha e Água do Castelo vão formar o Ribeirão Bauru ali na Nunes de Assis. Mas só voltando à questão da represa. Vai lá. Então, quer dizer, se você ali está suscetível ao rompimento da barragem, que vai danificar o Rio Batalha, e isso foi o que aconteceu em 2016. Você lembra daquele dilúvio em janeiro de 2016 que nós tivemos? Diversas represas foram rompidas, né? Cerca de 3 ou 4, mas que inundaram a nossa captação. Com água até o teto do bombeamento. E água turva, turbidez alta. Exatamente, ficou impossibilitado de levar água, né? De tanta lama, de tanta água, deixar as bombas submersas. Então, ter um controle dessas barragens, não só da engenharia que ela está sendo empregada, mas também de vazão. Porque se todo mundo barrar, não dá o que a gente chama de Q710, né, que é o cálculo de vazão adequado, aí você acaba matando o Rio Batalha. Lógico. Então, esse é um ponto muito importante que o DAE ele tem que fazer uma força-tarefa e mapear todos esses 30
pontos que tem aí de interferências de represamento e travessias, tem que notificar o proprietário, né? E tem que o proprietário apresentar a outorga, porque eu garanto para você que nem 10% deve ter essa outorga. Agora, um outro ponto é saber o que vocês conversam entre os técnicos, tem muito mito sobre a questão dos eucaliptos, né? E tem 1.000 hectares aí, 1.500 da bacia, sei lá, muito próximo de nós. Agora, o manejo disso, que você comentava, as regras tal, com empresas de porte como a Bracel, são eucaliptos são cortados a cada 7 anos, não é bem assim, né? Porque fala-se muito do eucalipto que acaba com todo o açude que está ali em qualquer propriedade. Existiu esse, não é um mito, né? Mas é uma questão, uma dúvida técnica, é uma coisa que pode acontecer, sim. A questão principal é que essas empresas, a Dexco, a Bracel, elas têm uma certificação da FSC, da WWF, então eles não podem plantar nessas áreas de preservação permanente. Tá. Né? Não pode plantar numa nascente preservada. Sim, mas aí é o Código Florestal Brasileiro ali, também, que é 50 metros. Porque se eles plantarem, eles vão ter que entrar com licença, que é uma coisa muito mais custosa e demanda muito mais tempo. Só para entender, aí é margem de 50 metros, é isso? Isso, mais 50 a 30 metros. Isso eles obedecem? Isso eles obedecem. Na Fazenda São João, a gente tem toda uma área lá que nós estamos reflorestando e está preservada. Ok. Né? E essas empresas, elas cortam o eucalipto com 7 anos, 5 a 7 anos. Tá. Então, eu acho assim, o eucalipto ele atingir o lençol freático, existe uma relação da árvore, né, com a parte aérea e com a parte subterrânea, a relação da raiz. Então, eu acho assim, o eucalipto, para ele atingir o lençol freático, ele tem que estar com cerca de 10, 15 anos, 20 anos até. Não dá tempo, é isso que você está querendo dizer, o que tem de raiz lá embaixo, para ele tirar toda essa água que se fala? E ele promove a umidade que ele mesmo puxa, né? Porque aquela floresta, você tem um solo ali mais úmido, né? Por conta da sombra, não bater sol. E aí ele acaba puxando a própria umidade que ele produz na sua população. Então, eu vejo assim, não é a principal questão o eucalipto. Nós tivemos, o problema principal é a estiagem mesmo. E a falta de conservação do solo. Se a gente tivesse uma conservação do solo adequada, e hoje a gente tem que atingir a questão dos assoreamentos, a gente tem que trabalhar nisso, aí a gente teria uma situação ideal aí para atravessar esse período de estiagem. Como você falou, nós temos 11.600 hectares de bacia do Alto Batalha, que produz água para Bauru. Nessa área existem diversos afluentes que formam nascentes que formam diversos afluentes. E dessa área nós temos cerca de 1.500 a 1.500 hectares de plantio de eucalipto. Ou seja... Hoje já estamos com 7 anos desse plantio, né? E muitas áreas já estão sendo cortadas. Entendi. Né? Entendi. Então não é esse o principal fator. Legal. Gabriel Mota, obrigado aqui por você deixar para você poder concluir o nosso raciocínio. Quem está nos assistindo fala, nossa, quanta informação de várias frentes, mas é por isso que é legal fazer no estúdio, porque a gente vai tentando fazer uma varredura para mostrar que o desafio tem várias frentes e envolvem inúmeros atores, né? É uma questão bem técnica, bem complexa, né? Acho que é um trabalho de engenharia, né? Você manejar a bacia é um trabalho de engenharia. A gente tem isso na faculdade de engenharia florestal. Você trabalhar com a questão do reflorestamento, adequação de estradas, né? Conservação do solo, mecanização para conservação do solo. Então é uma questão técnica, complexa, e a gente está aí para orientar, para mostrar, né, através de trabalho mesmo, né, que é possível a gente manter o Rio Batalha vivo, garantindo aí a água para a população de Bauru. Hoje eu estou chefe da seção de recursos naturais da Secretaria da Agricultura. Estou presidente do Fórum Pro Batalha e, junto a essas duas entidades, participo do Fundo de Recuperação de Bacias Hidrográficas, conselho gestor desse fundo, Comitê de Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha, Comitê Hidrográfico do Tietê Jacaré. Está no CONDEMA também? Estou no CONDEMA também. Conselho de Desenvolvimento. E aí a gente tenta, através desses conselhos, a gente tenta mostrar, né, essas ações que estão sendo feitas, montar esse arranjo de recursos para que essas ações sejam constantes e permanentes, né? Isso não pode parar, todo esse trabalho tem que ser feito. E aí
estamos desenvolvendo nosso trabalho e muito grato por isso. É uma coisa muito gratificante a gente colher os resultados, poder mostrar através de imagens. Nós temos o nosso site da Prefeitura, que é www.bauru.sp.gov.br/conservador. E lá nós temos vídeos, nós temos reportagens, nós temos uma cartilha digital com fotos de todas as evidências do trabalho que foi feito com recursos da Agência Nacional de Águas, que foram realizados com recursos do FEHIDRO. Então, está ali e nós temos ali escrito também a nossa proposta de manejo da bacia do Batalha. E é importante que tanto o chefe do executivo esteja ciente disso, né? Outros prefeitos podem vir. É sempre bom estar se inteirando desse trabalho, porque o Rio Batalha ele tem capacidade, ele é e sempre será a principal fonte de abastecimento de Bauru. De água de superfície. Eu acho importante o trabalho de contingenciamento, né, de você transferir um reservatório para outro, né, na zona urbana, né, você cuidar dos poços, tudo, abrir novos poços, mas desde que sejam em áreas propícias, adequadas, né, que nem toda a área, se a gente vê aqui, que nem toda a área... A região norte tem água, do lado aqui, Alto Paraíso, não adianta Exatamente, furar, foi apontado até pela SACRE, né, que existe uma falha e nem toda a área, se você furar, vai ter poço, vai ter capacidade de água, nem todo poço vai ter capacidade de água. Então nós temos que continuar trabalhando pelo Rio Batalha para que seja feito dessa maneira o nosso abastecimento até nos períodos de estiagem. Legal, muito obrigado. A gente vai atualizando, sempre conversando aqui sobre as questões do dia a dia e sempre que preciso convida, né, técnicos como o Gabriel Mota para a gente usar da nossa missão pública e ajudar você a entender um pouco mais de cima, né, do olhar do drone, essas questões todas e não só quando a gente abre a torneira no dia a dia e não tem água. Pense na reservação da sua casa, como uma sugestão para o nosso bate-papo. Não adianta nada a gente discutir tudo isso aqui, você ter uma caixinha de 250, 500 litros para 5, 6 pessoas dentro de casa. Até o nosso próximo encontro.